Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor. Olá pessoal, estamos aqui agora para a síntese do conteúdo, né? O corpo humano, e a gente gostaria de passar para vocês algumas informações importantes, que são: o conteúdo está no módulo 3 do livro velho, e no livro novo está no módulo 4, tá bom? É o capítulo. O livro velho é no 8 e o capítulo do livro novo é o 10, tá bom? Só para você poder se situar. Os conteúdos são iguais, tá bom? Não muda nada, então é importante você saber. Então, livro velho, módulo 3 e capítulo 8, tá bom? Veja bem, queridos, síntese geral, o corpo humano. Neste capítulo, estudando sobre o corpo humano, e vimos que ele é formado por um conjunto de estruturas que exercem diferentes papéis e possibilitam um funcionamento adequado do organismo. Ou seja, para o seu organismo funcionar de forma correta, né, o corpo humano tem um conjunto de estruturas. E essas estruturas elas funcionam harmoniosamente, tá? E todas com uma função específica, desenvolvida por órgãos específicos para o funcionamento de todo o corpo, tá bom? É mais ou menos aquele velho ditado que diz que a mão tem 5 dedos, se você ferir um, todos sentirão, toda a mão sentirá. Então é mais ou menos isso, é um conjunto de órgãos, tá, que trabalham em um conjunto de sistemas específicos e diferentes, tá, mas para o funcionamento harmonioso de todo o conjunto ou de todo o corpo, tá bom? Veja bem, a primeira dessas estruturas é as células, tá? É a unidade básica do corpo humano ou de qualquer outro ser. É formada por semelhantes partes, né? E também diferentes partes que exercem e têm funções diferentes. Olha, a célula, tá, entre si, ela é formada por 3 partes básicas. A membrana plasmática, que envolve a célula por fora, o núcleo, que é a parte central, e o citoplasma, que é a parte que faz a interligação entre núcleo e citoplasma, ou e membrana plasmática, tá bom? Então, o citoplasma é a parte líquida, semilíquida, que está entre essas duas partes. Só para você ter uma noção, o ovo é uma célula, tá? E, por exemplo, o ovo tem a gema, que seria o núcleo, tem a clara, que seria, no caso aqui, esse citoplasma aqui, que eu falei, que fica fazendo a parte intermediária, e o ovo também tem a casca, tá? Então, assim, a casca funciona como se fosse aqui a membrana plasmática, né? Isso, que é a parte que faz, digamos assim, reveste a célula, tá bom? Então isso é importante só para você se situar e ver mais ou menos como é, de fato, todas as células, tá? Todas elas têm essas 3 partes, como eu disse, algumas têm partes diferentes, tá? Mas assim, no geral, todas as partes que formam a célula são essas 3 e se encontram em todas as células. Aí veja bem, a célula é formada por essas partes e ela desenvolve um papel importante. Justamente a junção dentre as células, de todas as células, de um determinado tipo, forma órgãos do corpo, ou até mesmo partes do corpo, como pele, por exemplo, e daí por diante. Aí vem os tecidos. São formados por células semelhantes, que juntas realizam funções específicas, tá bom? Existem diferentes tipos de tecidos, ou seja, de revestimento corporal ou do corpo, no caso a pele. Como, por exemplo, o tecido nervoso, tá, que envolve um conjunto de órgãos que estão relacionados ao sistema nervoso. Ainda, muscular, ou seja, os músculos. Epitelial, no caso, a pele, tá bom? E conjuntivo, que envolve aí, nesse tecido conjuntivo aqui, alguns órgãos também, né, muito importantes. Principalmente no caso da questão de ossos. Aí, veja bem, sistema, conjunto de órgãos que trabalham de forma harmoniosa ou em conjunto e de maneira coordenada para realizar um papel específico no organismo. Por exemplo, na questão de sistemas, nós temos esse conjunto de órgãos aí, né, que trabalham harmoniosamente para determinadas funções. Por exemplo, sistema nervoso, todos os órgãos que envolvem a questão do sistema nervoso, né, relacionado a batimentos cardíacos, enfim, estão relacionados, e também nervos, só para você saber, estão relacionados ao sistema nervoso. Por exemplo, mais além do sistema nervoso, tem digestório, tem respiratório, esquelético, muscular,
enfim, são vários sistemas, além desses ainda tem outros. Mas assim, a gente vai se especificar só nesses que a gente falou aqui. Sistema nervoso, respiratório, esqueléticos e muscular. Esses são os mais, digamos assim, os mais conhecidos e citados, né? Portanto, os outros sistemas a gente vai ver no próximo ano, tá bom? Nos próximos livros que virão dessa coleção. Abordarão melhor e mais sintetizadamente os sistemas, os tipos de sistemas. Ainda nós podemos falar sobre os órgãos, tá? É formado por diferentes tecidos, ou seja, revestimentos, e é possível, digamos assim, é responsável por desempenhar papéis específicos no organismo. Eles podem ser identificados pelo formato que apresentam, como por exemplo o coração, ainda os pulmões, ainda outros órgãos que fazem parte dos sistemas, tá? Lembrando que os órgãos é esse conjunto de órgãos, tá? Que trabalham harmoniosamente para o bom trabalho dos sistemas, né? Do corpo humano e automaticamente suas funções. Então assim, é importante que você tenha essa noção de que vários órgãos atuam dentro de cada sistema. Então é considerado alguns órgãos de cada sistema, justamente todos aqueles órgãos que trabalham em harmonia para que suas funções sejam desempenhadas, tá bom? Então assim, queridos, era esse o conteúdo, a gente tentou sintetizar da melhor forma possível para não ficar muito complexo e dificultar a compreensão de vocês. Esperamos que vocês tenham conseguido entender a lógica do conteúdo e um abraço para todos e até a próxima videoaula.